Olá! E aí, tudo bem, gente? Luciano Rezende, dentista daqui de Santo Antônio da Platina. Hoje nós vamos conversar a respeito de um problema sistêmico que pode gerar alguns problemas na saúde geral, né? E algumas manifestações desse problema aparecem na boca. Vamos falar sobre diabetes. Solta o som. Bom, gente, vamos lá. Primeira pergunta, né, que às vezes surge. Luciano, existe uma ligação entre o diabetes e os meus problemas de gengiva? Tem vários estudos que sugerem que sim, que os problemas gengivais, eles surgem a partir do momento que o paciente diabético apresenta um quadro de descompensação. Então sim, existe um relacionamento entre problemas gengivais e o diabetes. Luciano, eu ouvi falar que um piora o outro, que o problema de gengiva piora o diabetes e o diabetes piora o problema de gengiva. É verdade? Sim, é verdade. A gente chama isso de via de mão dupla, tá? E existem poucas doenças que você realmente prova que uma interfere na outra e a outra interfere em uma. E o diabetes e o problema gengival, a periodontite, que a gente chama, né, gengivite, ele realmente um interfere no outro. O problema do diabetes é que o paciente que está com o diabetes descompensado, ele tem uma menor quantidade de células de defesa dentro da boca, naquela região onde está contaminado com a bactéria, então a defesa dele fica enfraquecida, então a agressão da bactéria é pior. Em compensação, o problema gengival, a infecção, a inflamação presente na boca, ela produz substâncias no teu corpo que ajudam a aumentar a glicemia. E aí essa glicemia aumentada piora o problema de gengiva, que piora a glicemia. Então sim, é um mecanismo de mão dupla. A gengivite é piorada pelo diabetes e o diabetes também é piorado pela gengivite. Luciano, o paciente diabético tem um maior risco de ter problema de dente então? Tem, tá? Ele tem porque é o que eu te falei. O mecanismo de defesa dele é comprometido, né? A vascularização do paciente diabético ela é comprometida. Por quê? Porque a glicose ela é uma molécula muito grande, então ela acaba entupindo os vasos sanguíneos mais fininhos. E aí a vascularização fica deficiente e quem leva as células de defesa para aquela região que está contaminada é o sangue. Não chega sangue, não tem mecanismo de defesa, não tem irrigação. Por isso que o paciente diabético fica cego, perde dedo do pé, dedo da mão, e aí começa a ter esse tipo de problema, porque a vascularização periférica, ela começa a ficar comprometida. Tá legal, Luciano, então o que eu tenho que fazer? Primeiro, controlar o diabetes. Segundo, frequentar o dentista de 6 em 6 meses. Paciente que é diabético, descompensado e que tem problema já instalado periodontal, às vezes precisa fazer um acompanhamento mais frequente, de 3 em 3, de 4 em 4 meses. Quem que vai determinar isso para você? Teu dentista. Então precisa procurar o dentista para ele ver, fazer uma avaliação do teu quadro para ver de quanto em quanto tempo que você tem que ir no dentista para fazer o teu acompanhamento. Tomar cuidado com a dieta, óbvio, né? Porque é incrível, o paciente que é diabético adora comer doce. E a dieta rica em açúcar, ela é uma dieta, né, que favorece o aparecimento de cárie. Então, assim, tem que tomar cuidado com a dieta com relação a isso, escovar, passar o fio dental, evitar fumar. O paciente que é diabético e fuma, esse é uma bomba relógio. Então precisa se cuidar, tá bom? Luciano, eu tenho medo de tomar anestesia porque eu sou diabético, eu tenho algum problema, não sei o que, blá blá blá. Então é o seguinte, dependendo do procedimento que você vai fazer, você tem que estar compensado. Procedimento cirúrgico, não pode fazer. Mas se você está com o teu diabetes um pouquinho alterado ou levemente controlado, tal, não sei o que, preciso fazer um procedimento e eu vou ter que tomar uma anestesia. Eu tô com medo de tomar anestesia. Pelo contrário, você não precisa ter medo de tomar anestesia. Porque é o seguinte, a quantidade de substâncias que tem dentro do tupetinho de anestésico não vão te fazer mal se você tiver com o resto do teu quadro de saúde bem. Porém, paciente diabético não pode ficar nervoso na cadeira. O paciente diabético não pode ficar nervoso em lugar nenhum. Mas na cadeira ele pode ter um problema, por quê? O que acontece? A partir do momento que você toma um susto, bum, assustei.
deu uma descarga de adrenalina. Essa descarga de adrenalina automaticamente vai aumentar a glicemia, a quantidade de açúcar que você tem na tua corrente sanguínea. Ou seja, paciente diabético que fica nervoso, que toma susto, que sente dor na cadeira do dentista, ele vai ter um aumento de glicemia. Então não é preferível você tomar uma anestesiazinha controlada, o dentista controlando, e você fazer o seu procedimento sem sentir dor? E aí você não vai ter essa descarga de adrenalina, então você não vai ter aumento de glicemia. Luciano, eu sou diabético e eu perdi meus dentes, tudo tal. Eu queria fazer implante. Eu posso fazer? Pode fazer, desde que esteja compensado. No procedimento cirúrgico é importantíssimo, depois do procedimento cirúrgico, você ter um controle do teu diabetes. Por quê? Porque todo aquele tecido que tem ao redor do implante, ele tem uma tendência a inflamar se ele não for bem cuidado. E se tiver um processo inflamatório e você tiver com o teu diabetes descompensado, a resposta inflamatória ali naquela região vai ser muito pior. Então é assim, o paciente que é diabético, se ele não se cuidar, ele tem uma maior chance de vir a ter problemas nos implantes do que o paciente que não é diabético. Mas pode fazer? Pode, claro que pode. Vai melhorar a tua qualidade de vida, você vai conseguir comer melhor, você vai conseguir sorrir melhor, você vai ter uma vida muito melhor, uma estética muito melhor, você vai ter uma melhora na tua autoestima. Porém, tem que lembrar do seguinte, precisa se cuidar. O paciente diabético tem que se cuidar, ok? Gente, qualquer dúvida, você não ouviu falar isso, não sei o quê, comenta embaixo, aí nos comentários do vídeo, e vamos conversando, que eu puder ir ajudando a gente trocando as informações. Dentro do site tem o site lá do Luciano Rezende Dentista, tem o canal no YouTube, tem no Facebook. Vai lá e o que eu puder ir ajudando, colaborando com vocês, passando o máximo de informação. É importante vocês terem informação para vocês poderem se cuidar, ok? Vai lá!